Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com conteúdo de língua portuguesa dentro da área de linguagens, e vale ressaltar que a área de linguagens contempla os conteúdos de língua inglesa, língua portuguesa e artes. O que eu sempre lembro também é que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção para fazer chegar essa teleaula até você. Outra coisa que eu sempre lembro é que o objetivo dessa teleaula é auxiliar você na resolução do PET. Então, é importante que você esteja com o material impresso em mãos. Então, eu vou relembrar. Essa teleaula é baseada no material do PET, volume 7, segundo ano do ensino médio, língua portuguesa, a terceira semana do material. Tudo bem? O tema que vai ser abordado nesse material do PET é a metalinguagem, tudo bem? Ou seja, a linguagem se explicando por ela mesma. Então, a gente vai entender melhor o que seria essa metalinguagem no decorrer dessa teleaula, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana estamos começando e nela iremos ver algumas questões linguísticas muito importantes. Você já ouviu falar em metalinguística? Não? Então vai saber agora o que é. Metalinguística é a linguagem que descreve a própria linguagem. Parece ser confuso, mas vai ficar fácil. Língua, filme, música. Tudo isso são linguagens pelas quais nos comunicamos. A metalinguagem ocorre quando uma linguagem, um filme, por exemplo, descreve a própria linguagem. Por exemplo, um filme, né, de ficção, que o tema principal do filme é como fazer um filme. Então, é o filme explicando como se faz um filme. Isso é metalinguagem, tudo bem? Então, ó, descreve a própria linguagem. Um filme que conta como se faz um filme. Ficou claro? Vamos analisar um exemplo para ficar mais claro. Aí a gente tem, que foi? Não sei se olho para você ou para o balão. Então, isso aí é uma metalinguagem. O personagem está admitindo que está numa tirinha, que é um personagem de tirinha, e que a única maneira de haver comunicação na tirinha é pelo balão. É pelo balão que você vê a fala do personagem, certo? Então, o personagem está se colocando dentro de uma tirinha, né? O personagem de tirinha está se colocando dentro da tirinha. Então, é a linguagem da tirinha se explicando, tudo bem? É a linguagem pela linguagem. Então, o personagem, ele se reconhece como um personagem de tirinha e observa exatamente essa característica da tirinha, que é a comunicação dos personagens pelos balões. Tudo bem? Então, pessoal, vamos continuar aí. O quadrinho acima é um exemplo de metalinguagem. Me acompanhe para entender. O quadrinho é uma forma de linguagem, não é? O personagem do quadrinho fala sobre um elemento do próprio quadrinho, o balão de diálogo. Já que o assunto do quadrinho é o próprio quadrinho, temos uma metalinguagem. Então, aí o material explicou muito bem o que é uma metalinguagem. Tudo bem? Então, continuando. Agora, vamos voltar ao texto lido na semana 1. Lemos o resumo do conto Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Abaixo temos um trecho desse conto. Flor, telefone, moça. Então, nas últimas teleaulas, nós trabalhamos exatamente com um resumo desse conto.
Agora, a gente vai para um trecho do conto em si. Tudo bem? Então, vamos lá. Flor, Telefone e Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Não é o conto completo, é só um trecho do conto. Tudo bem? Então, olha lá. Ó. Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes que outras não escuta e vai passando. Naquele dia escutei, certamente, porque era a amiga quem falava. E é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga. Bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste e sorrindo. Mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, que queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos, ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. Aí a fonte de onde foi tirada é esse trecho do conto. Tudo bem? Então, lá, ó. O início desse conto é marcado pela presença da metalinguística. Número 1. Por que o trecho lido é metalinguístico? Existe metalinguagem no trecho lido, pois trata-se de um texto do gênero literário conto, em que a voz narrativa tenta conceituar exatamente esse gênero literário. Então, é o conto explicando como é um conto. Tudo bem? Então, tem trechos do próprio conto aí, dentro desse trecho que foi retirado do conto original, em que a gente percebe o narrador dialogando a respeito de um conto, né? Como que se escreve um conto. Então, isso é metalinguagem, tudo bem? Continuando. Número 2. Com quem o autor do texto está conversando, justifique com uma parte do texto. O narrador do texto, o narrador personagem, dialoga com a protagonista do conto. Eu acho que isso não é bem verdade. Ele está conversando com uma pessoa que testemunhou o acontecimento, mas a gente não pode afirmar com certeza. Então vamos ver aí, ó, diálogo com a protagonista do conto que já havíamos estudado em semanas anteriores. A mulher que rouba a flor da cova e é ameaçada pela voz do telefone. A gente sabe que ele está conversando com uma mulher que mora perto do cemitério. Ela está contando aquela história. Tudo bem? Então, a gente só não pode afirmar com certeza que é a mulher que é a protagonista, né? Mesmo porque a gente sabe, no resumo, que no final a mulher morre. Como a gente não leu o conto na íntegra, a gente não pode afirmar que o narrador do texto está dialogando exatamente com a protagonista do conto, tudo bem? Mas fica aí uma dica de como a gente pode responder, tá bom? Então, o que a gente pode observar também? O que a gente poderia falar simplesmente? A gente poderia falar simplesmente que o narrador dialoga com uma mulher que conta uma história, né? Então, a gente não pode afirmar com certeza que essa mulher é a protagonista do conto, tá bom? Então, não levem muito em consideração esse meu modelo de resposta. Tentem criar em cima do que eu estou explicando aqui para vocês. Tudo bem? Então, façam uma adaptação dessa resposta aí, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 3. Agora, para completar, leia a tirinha seguinte e faça o que se pede.
Aí a gente tem o bugio, por William Rafael Silva. Então, a gente tem aí, vou fazer uma metalinguagem. Mais literal que isso, impossível, né? Então, é uma personagem da tirinha que está falando em metalinguagem. O que ele está fazendo lá? Ele está desenhando. Ele está desenhando o quê? A própria tirinha. Então, isso é literal, não tem como explicar mais próximo do que isso o que é metalinguagem. Ou seja, a linguagem da tirinha está fazendo ela própria, né? Então, é a tirinha pela tirinha. Isso é metalinguagem, quando a linguagem explica ela mesma. Qual que é a linguagem em foco aí? A linguagem da tirinha. Então, a linguagem da tirinha está explicando como fazer uma tirinha. No caso, ela mesma, né? Então, pessoal, isso que é ideia de metalinguagem, tá bom? Continuando aí. Explique por que a tirinha anterior é um texto metalinguístico. A metalinguagem está presente na tirinha, pois ela mesma é produzida e referenciada nela mesma. Ou seja, a personagem presente na tirinha é a mesma que a produz. Essa tirinha nada mais é do que um exemplo literal da metalinguagem. É o que eu disse observando aí a tirinha. É um personagem que está produzindo uma tirinha, um personagem de uma tirinha está produzindo ela mesma. Na verdade, se a gente olhar no desenho lá, a gente está vendo que é ele mesmo produzindo essa tirinha. Tá ok? Então, pessoal, basicamente isso que a gente está vendo aí, quando a gente fala literal, é que não existe nada nas entrelinhas. É aquilo que você está vendo ali, está diante dos seus olhos. Isso que é uma coisa literal. O que a gente está vendo aí, literalmente? Um exemplo de metalinguagem, tá bom? Então, pessoal, como eu disse no começo da teleaula, eu espero que essa teleaula esteja alcançando o objetivo dela, que é auxiliar você na resolução desse material, tá certo? Do material do PET. Lembrando que, como eu disse numa questão dessa atividade, vocês usem a resposta como um modelo e aprimorem a resposta. Como eu disse, algumas coisas podem estar faltando na minha resposta aí. Então, não simplesmente copie. Preste atenção nas minhas dicas, certo? Observe a resposta e tente adaptar a resposta que você está vendo a uma realidade melhor. Tente melhorar a minha resposta, tá bom? Não simplesmente copie a resposta. O que eu estou falando com isso, pessoal? Eu não estou entregando a resposta de mão beijada, né? Eu estou pedindo para você que você faça a sua produção, que você produza. Isso é estratégia de estudo, tudo bem? Você simplesmente copiar, você não vai estar, vai estar realizando um estudo pobre, né? Então, tente exercitar a sua criatividade e a sua compreensão, o seu senso crítico a respeito daquilo que você está observando, tudo bem? Então, pessoal, vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.